Amém, gente. Eu vou trazer uma palavra hoje, que eu acredito na verdade que muitos de vocês já ouviram eu ministrar ela, por algo em específico, mas eu vou deixar para falar disso no final da palavra. Mas é uma palavra que o Senhor me deu há alguns anos atrás, e eu vou ministrar ela hoje. Entendi o Senhor que tem pessoas aqui que precisam ouvir ela, amém? E eu também entendo que essa palavra também vai ser para celebrar algo que está acontecendo nessa casa, que é muito importante nesse ano, mas eu vou deixar para falar disso no final. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 37, versículo 3. Eu vou ler a Almeida Revista e Corrigida, tá? ARC. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fábio, o nosso Palmeiras ganhou de 4-1, Fábio. Glória a Deus. Vamos lá, todos abriram? Amém? Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e lhe disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Amém? Feche teu olho por um minuto, por favor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, por tudo aquilo que o Senhor tem para liberar aqui. Temos certeza, Senhor, de que existe uma porção do Teu Espírito, e pedimos que o Senhor possa conduzir, Senhor, a cada alma, a cada espírito agora a receber, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre José, e é óbvio que todo mundo conhece a história de José, né? José do Egito, inclusive até a Record já fez novela, né? É uma história muito forte, e de fato eu vou dizer para você que para mim, Guilherme, ela é uma das histórias mais surpreendentes da Bíblia a respeito de um homem, de uma fé inabalável, que acredita em algo que recebeu de Deus, e ele sonha, e ele espera, e ele tem convicção daquilo que o Senhor carregou para ele, de um homem que carrega uma vida com um propósito. Então eu vou falar um pouquinho sobre a história de José. Eu só leio essa primeira parte para a gente fazer, tá, uma introdução da história, e agora a gente vai decorrer nessa história sem ler, combinado? Amém? Depois tu fala: acho que isso aqui não está na Bíblia não, tu pode ir lá em casa, tu continua lendo os versículos próximos ali. Se eu falar alguma besteira, depois pode me corrigir: professor Guilherme, isso não era assim não, mas eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai estar dentro da palavra. Amém? Então tá. Para você entender, vamos contextualizar um negócio aqui. A palavra começa dizendo o quê? Que os irmãos de José odiavam ele. Amém? Eles odiavam ao ponto de que eles não conseguiam falar de forma pacífica com o próprio irmão. Eu não sei se você já teve numa situação dessa, um convívio com alguém, talvez até dentro da casa com a tua própria esposa, o teu próprio marido,
quando o casamento está, precisando muito de Jesus. Mas quando você está num relacionamento com alguém, ou no meio da sua família, com pessoas que não conseguem, de maneira nenhuma, em nenhum momento, falar de forma pacífica contigo. Tudo é motivo para briga, tudo é motivo para confusão, tudo é motivo para acusação. E José, ele vivia esse contexto com seus irmãos. Mas por que ele vivia esse contexto com seus irmãos? Ora, o pai dele era Israel, que outra hora era Jacó, amém? Então nós estamos falando de Jacó. E nós sabemos que Jacó enganou o irmão para ter a primogenitura, mais tarde ele acaba colhendo o que ele plantou. Ele amava uma mulher chamada Raquel. E no dia que ele casou com ela, achou que tinha casado, quem ele encontrou? Lia, sua irmã. O próprio sogro enganou ele. Amém? E para você entender aqui o contexto é que Lia deu filhos a Jacó, mas a mulher que ele amava, Raquel, era estéril. Até que o Senhor concede a ela um filho chamado José. José, ele era o filho da amada de Jacó. Para você entender o contexto do porquê que José era odiado pelos irmãos, a gente precisa entender o lado dos irmãos. E eu quero que você entenda que José, tadinho, não tinha culpa no cartório. Ele não fez nada para merecer isso. Acontece que era nítido para todos os seus irmãos que o seu pai tinha um amor pela irmã de sua mãe que não tinha pela mãe deles. Está entendendo? Os filhos de Lia percebiam o quanto Jacó, seu pai, amava Raquel e não amava sua própria mãe. Imagina se nós vivêssemos nessa época, e que o homem pudesse ter mais de uma mulher, e você visse, filho de uma das esposas, vendo que seu pai ama muito mais a outra mulher do que sua própria mãe. O que isso iria gerar dentro de você? Não seria difícil? Sim ou não? Vamos lá, eu vou trazer você comigo, tá? Isso seria muito difícil. Aí, para piorar a situação, vamos supor, Jacó vem do campo, aí ele trazia flores para Raquel e não trazia para Lia. Isso tudo alimentava algumas coisas dentro dos filhos. E para piorar a situação, nasce José. Por natureza, José, ele era raspa do tacho. Ele já era um filho da velhice. O caçula, quem aqui é caçula? Levanta a mão. Vai, quem é caçula? Levanta a mão. Vocês são tudo mimado. Por natureza. Não adianta. Quem é mais velho e concorda comigo? Levanta a mão. Eu não estou sozinho, se for para bater em mim, bate todo mundo que levanta a mão. Mas porque por natureza, a gente sabe, eu sou pai, da Valentina, que vai fazer 9 agora em março, e o do Vicente está com 1 ano e 3 meses. E eu já percebo, existe uma diferença. A Valentina, meu Deus, se o vento batesse um pouquinho mais forte nela, eu já estava chorando com ela. O Vicente, vai filho, vai. Já é mais largado, já tem uma natureza de menor preocupação, as coisas são diferentes. Eu brinco, eu falo sobre o Samuel. Quem conhece meu testemunho das escolas sabe, meu Deus, eu apanhei até no céu da boca. O Samuel apanhou uma vez na vida. E a história é engraçada, eu vou contar para vocês. Eu estava repreendendo ele como irmão mais velho, não sei o que ele tinha feito. E eu, Samuel, está errado, você tem que fazer isso e tal. E ele começou a me xingar. Só que ele não viu, meu pai estava atrás. Meu pai olhou e falou, Samuel, o que tu está pensando, cara? Falar com o teu irmão desse jeito? Meu pai ergueu ele pela orelha e deu 2 tapas na bunda. Ele foi assim, ele foi chorando para o quarto, daí minha mãe foi acudir ele, olhava para minha mãe e falou assim, mãe, eu não consigo respirar. 2 tapas na bunda, é sério. Mas é o filho caçula, amém? Então por natureza já existe uma certa regalia para o filho que é caçula. Imagina que ele já era filho ainda da velhice. E imagina que ele era filho da amada.
um milagre de Deus. Então Jacó, o Israel, vou começar a falar Israel, amém? Vamos voltar agora, você já entendeu que é o mesmo cara. Então Israel começa a bajular esse filho, a amar esse filho. Não que ele não deveria amar com tanto amor assim, mas ele deveria amar os outros da mesma maneira. Então pensa os filhos vendo isso tudo. Aí o pai vai lá e dá uma túnica colorida, a melhor túnica ele oferece para José. Para você entender, mas é só uma túnica. Mas na época a túnica, ela era como se fosse um símbolo da sua nobreza. A túnica naquela época dizia muito a respeito de quem era a pessoa, do que ela possuía, da onde ela vinha. Para nós joinvilense brasileiro tolo é o carro, né? O cara, eu trabalhei em banco muitos anos da minha vida, tá? A maioria dos meus clientes chegavam com um carrão, devia o mundo inteiro, né? O Diogo sabe disso. Mas quem não sabe, a gente sabia que a gente cuidava das contas, mas quem não sabia, né? Porque o carro chega, o carrão, uau, esse cara, a túnica representava isso. Então pensa assim, sei lá, todos os filhos quando fizeram 18 anos ganharam Fusca. Aí José quando faz 18 ganha uma BMW. É mais ou menos isso que está dizendo aqui. Então tu consegue já entender que o próprio pai Israel provocou essa ira nos irmãos de José. E junto com isso, todo esse contexto, José recebe um sonho de Deus. E José recebe o sonho de Deus, meu amigo. E José se empolga e ele fala para que ele não devia. Eu quero falar sobre uma vida com propósito. E uma coisa que eu quero te falar é, talvez hoje seria uma noite que eu gostaria de você anotar algumas coisas aí. Toda vez que nós recebemos algo de Deus, toda vez que nós recebemos uma palavra de Deus, uma direção de Deus, uma identidade, quando vem algo, bate no teu espírito e fala assim, é isso que eu quero fazer para a minha vida, é para isso que eu nasci, é isso que eu sonho. Algumas coisas vão acontecer. Existem processos que vêm junto com essa palavra. Presta atenção no que eu vou te falar, vou repetir. Toda palavra que você recebe de Deus, vem com ela processos. Deus vai te dar a palavra, mas Deus não vai te avisar dos processos. Amém? Existem maneiras e formas diferentes, mas existem pontos que elas são sempre iguais. Existem lugares que o Senhor sempre vai fazer todo homem, toda mulher que carrega um propósito de vida passar. E é isso que eu quero falar um pouquinho com você. O primeiro ponto que todo homem, toda mulher de Deus que resolve viver o propósito de vida eterno é rejeição. Se quiser anotar, anota aí, rejeição. A primeira coisa, o primeiro sentimento, a primeira barreira, o primeiro empecilho que você vai passar no momento que você entender aquilo que Deus quer para você é um negocinho chamado rejeição. E o melhor, a rejeição não vai vir de fora, a rejeição não vai vir de longe, a rejeição vai vir de quem? De quem está perto. Por quê? Porque a gente precisa entender uma coisa: tudo aquilo que Deus nos dá é improvável diante daquilo que nós somos. O que Deus nos promete é incompatível com aquilo que nós somos. Porque o que Ele nos promete é aquilo que nós seremos nele. Aleluia! Você é alguém, mas Ele te dá uma palavra e o processo vai te fazer ser alguém diferente daquele estado que você está no momento que está recebendo aquela palavra. E as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que te amam, que estão ali pertinho, conhecem seus defeitos, conhecem as suas falhas, conhecem as suas limitações, e ela vai ouvir aquilo que tu está empolgado e dizer, uau, Deus me chamou, eu vou fazer isso e aquilo. Ele vai olhar para ti, tu tá louco. Tu não cuida nem da tartaruga que nós compramos, tu vai cuidar das nações. Amém?
Estão entendendo? Estão caminhando comigo? Então a primeira coisa que vai acontecer é isso: rejeição. Quando José se empolga, ele recebe o sonho. Vamos combinar? José recebeu o que de Deus? Sonho. Quem já recebeu uma palavra de Deus? Levanta a mão aí para mim. Cara, eu já recebi tantas palavras de Deus, homens de Deus sendo usados por Deus, e a gente às vezes duvida. Eu fico pensando em José. Fábio, José só sonhou. Sabe, não foi como Maria, ou como José, pai de Jesus, que o anjo chega e fala assim: ó, eu tenho algo para ti. Né? Sei lá, não foi como Davi. Imagina, meu amigo, Samuel, um dos maiores profetas de toda a história da nação, um grande homem de Deus. Ele entra, todos os irmãos de Davi passam, e Samuel fala assim: não, ninguém senta até que esse cara chegue. Pensa duvidar de uma palavra dessa, né? O Moisés, que a sarça ardeu, que Deus falou com ele de forma audível. José só sonhou, meu amigo. É muita loucura. Tu sonhar sem que num sonho um anjo fala contigo, um profeta fala contigo. Não, tu só sonhou, e nesse sonho tu conseguiu interpretar no espírito o que significa, e tu crê até o fim. Loucura. Mas José está empolgado, ele recebe essas palavras de Deus através de sonho, e ele conta para os irmãos, e ele é rejeitado pelos irmãos. Ele conta para o pai, e ele é rejeitado pelo pai. Por quê? Porque de fato era incompatível com aquilo que José era no momento. Sabe quantos anos José tem aqui? 17 anos de idade. Amém? É um menino, sim ou não? 17 anos de idade. Para ajudar, ele era esse menino mimado. Como um menino mimado desse um dia vai governar? Vai mandar na gente? Tá louco? Beleza, ele conta os sonhos. Vamos continuar agora. Agora eu vou começar a falar para você daquilo que a gente não leu. Aí a palavra conta que um certo dia os irmãos estão no campo trabalhando, apacentando as ovelhas do seu pai Israel. Israel chama José, porque José não está apacentando. Por isso que eu falo, pensa no menino mimado, que era com 17 anos, ele já era para estar trabalhando com os irmãos, mas ele estava em casa, né? Eu brinco aqui, né? Jogando videogame. Certo, José era aquele, o pai falou assim: ó, não, vamos trabalhar, que eu vou deixar José para ajudar a mãe de vocês. Sabe aquela coisa? Quem é meu irmão mais velho sabe o que eu estou falando. Meu irmão não vai ajudar nada, vai ficar sentado no sofá. Aí Israel chama ele e fala assim: filho, porque antes também José já tinha dedurado os irmãos: ó, eles estão fazendo umas coisas erradas lá no campo. Mesmo, ainda era dedo duro José ainda. Aí Israel chama ele e fala assim: ei, filho, vai lá ver como é que estão os seus irmãos. Vai lá, me conta se eles estão fazendo direito ou não. Tipo, vai lá, espia eles e me fala. Não mandou ele para trabalhar, só para espiar. José vai ao encontro. Ainda a Bíblia fala no caminho que ele se perde. Um homem tem que mostrar para ele para onde os irmãos estavam. Pensa num menino que não sabia nada da vida. Por que eu estou falando isso? Porque são detalhes bíblicos, mas que está nos ensinando uma coisa. Amém? Esse José de 17 anos não combina com o homem que iria governar. Ele não sabia nem encontrar o irmão. E aí ele toma a direção certa. E a palavra fala que quando seus irmãos enxergam a José de longe, eles começam a murmurar e a falar a respeito de José. E ele fala assim: que eles começam a falar assim: ó, lá vem o sonhador. Sabe, tipo, lá vem o bom vivão, o mestre mor, lá vem o playboyzinho. E eles começam, sabe, a falar mal do irmão, e a raiva e a ira começam a tomar conta deles. E aí eles resolvem ter uma iniciativa: ei, vamos matar José? Vamos matar ele, cara, acabar com essa palhaçada. Aí dos irmãos Judá, ele fala assim: ei, peraí, cara, vamos pensar um pouco, porque é sangue do nosso próprio sangue, não sei se não é inteligente a gente fazer isso, matar alguém que é nosso irmão. Não, calma, vamos pensar um pouco.
Aí Rubem está na história e fala assim: não, olha ali, tem uma cova, vamos jogar ele nesse lugar. Aí quando José se aproxima dos irmãos, a palavra fala que eles arrancam a túnica de José colorida. Por isso que eles conseguiram identificar, né, que era José de longe. Aquela coisa colorida, eles falaram: só pode ser José. Agora deixa eu falar uma coisa. Se de forma pacífica eles já não falavam com José, como é que tu acha que eles arrancaram essa túnica dele? Se não foi debaixo, eu não tenho como pensar de outra forma. Se não foi debaixo de soco e pontapé, Fábio. Não fala assim: José, meu lindo, tira essa túnica. É ruim. Se a ideia era matar o cara. Com certeza debaixo de muitas palavras de maldição. E de muito chute, de muito soco. José, ele é despido e ele é jogado numa cova, ou numa vala. E a palavra inclusive fala que estava sem água. Querido, pensa no deserto. Eu já fui para Israel. Quem já foi para Israel aqui sabe, né? Imagina achar água lá, pastor. O buraco era raso ou fundo? E eles jogam José naquele lugar, sem água para amortecer a queda. E José é jogado naquele lugar. E eu fico imaginando o que José estava fazendo naquele buraco, naquele momento. Porque a Bíblia fala que depois que eles jogam José naquele lugar, sabe o que eles fazem? Eles sentam ao redor daquele lugar, daquela cova, daquela vala, e eles começam a comer. Como se nada fosse nada. E agora eu vou começar a fazer uns negocinhos aqui. Aí eu desperto que talvez queira dormir. Eu não sei você, mas nesse momento, no lugar de José, eu ia falar assim: ó, Deus! Onde é que tu está, Deus? Deus, não, como assim? Tu me prometeu, tu me deu um sonho, tu me deu um projeto, falou que ia governar, olha o que está acontecendo comigo. Aqueles que eram para me apoiar, para me ajudar, para estar comigo, me traíram, me apunhalaram, me jogaram no fundo do poço. O pouco de alegria que eu tinha arrancaram. E ainda estão lá, Deus, comendo, bebendo, como se nada fosse nada. Processos. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós carregamos uma vida com propósito, nós vamos passar por processos que não serão fáceis. Mas o Senhor, Ele precisa ver, Ele precisa entender o quanto nós confiamos e o quanto nós estamos convictos daquilo que Ele nos prometeu. Porque existe uma coisa que nós precisamos aprender a respeito de tudo aquilo que Deus nos deu. Tudo que Deus nos deu depende dEle, para que ande em perfeição. Se no processo nós não entendemos que tudo que nós vamos viver depende dEle, no momento de viver a promessa, nós vamos nos esquecer dEle. O processo, ele gera algo dentro do homem: dependência. É necessário, eu e você precisamos aprender uma palavra chamada dependência. Nós precisamos depender de Deus. Não importa onde nós estamos, não importa o quanto de conhecimento nós temos, não importa o quanto de dinheiro nós carregamos, nós precisamos ser dependentes. O maior erro do homem e da mulher lá no jardim foi um dia ouvir uma cobra falar e dizer assim: não, eu quero ser dependente. A independência, ela nos leva para um lugar de ruína. Às vezes a gente se questiona: meu Deus, era um homem de Deus, vivia tanta coisa, olha onde ele foi parar, olha o que aconteceu com ele. Porque ele traiu, porque ele fez isso, porque o dinheiro. Toda essa raiz está numa coisa: a independência. Quando o homem ele começa a achar: não, eu consigo, eu posso pecar, mesmo sem a presença de Deus eu vou pregar bem, mesmo sem a presença de Deus eu vou fazer. A independência, ela nos leva à ruína. Amém?
Mas a palavra não fala que José reclama. A palavra, na verdade, não cita o que acontece ali com José, mas eu só imagino José chorando e clamando a Deus, falando assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Olha para mim, Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Senhor, Tu tem palavras, Tu prometeu coisas para mim, Senhor. Olha onde eu estou, olha para mim. E a palavra fala, enquanto os irmãos estavam lá comendo, eles avistam de mais longe uma carruagem de ismaelitas passando. E aí, um deles tem uma brilhante ideia: ei, vamos fazer o seguinte, vamos vender José. A gente vende José, aí a responsabilidade dele não está mais nas nossas mãos. Se ele morrer, se matarem, o que fizer com o sangue dele, não é mais nosso. Olha aqui para mim, porque isso era a lei da escravidão, ela tem esse princípio e essa ideia. Quando você vende alguém como escravo, aquela pessoa que compra aquele escravo, ela se torna dona daquela vida. Amém? Escravidão é isso. Escravidão é: você não tem direito sobre a tua vida. Você dorme se eu quiser que você durma. Você anda se eu quiser que você ande. Você come se eu quiser. Você perde o direito de vida. A tua vida não pertence mais a ti, mas pertence ao teu Senhor. Então, dentro desses princípios, eles pensaram: bom, a gente vende José, aí a responsabilidade do sangue de José não é mais nossa, é de quem comprar ele. Entenderam? Aí eles tiram José daquele poço e eles vendem José para os ismaelitas. Vamos parar para pensar aqui, olha só, espiritualmente falando, olha que coisa séria. Porque os ismaelitas são descendentes de quem? Ismael. Ismael, ele é filho bastardo. Eles tiram José de uma cobertura de aliança e de promessas e colocam José, eles vendem José para um lugar de bastardia. Olha como isso é sério. Já para pensar, podia ter tanta carruagem passando ali, mas tinha que ser os ismaelitas. José é vendido para os piores caras. Algo que também eu acho legal de a gente frisar aqui sobre o processo é: dentro do processo, as pessoas vão te vender pelo que você não é. Vão colocar um preço na tua vida. Sabe aquelas coisas que tu fala assim: poxa, cara, pastor, ele era meu amigo e agora ele sai falando de mim para os outros por algo que eu não fiz, por algo que eu não sou. Pô, o cara era meu amigo e ele está me vendendo para os outros. E o pior, aquele cara que era teu amigo, ele não vai te vender para alguém que tu não conhece, ele vai te vender para aquele que é teu inimigo. O cara estava comigo, agora ele está lá com o cara que me odeia e eles se juntaram para falar mal de mim. Eu tenho uma notícia para te dar. Apesar de ser ruim, não é o diabo na tua vida, é Deus. Por mais difícil que seja você entender o que eu estou te falando, não é o diabo na tua vida, é Deus. Deus está te permitindo passar por um processo, porque Ele quer que você aprenda que você depende só dEle. Aí José é vendido, e essa locomotiva estava indo para o Egito. E chegando lá, eles vendem José para um homem chamado Potifar. Presta atenção no que eu vou te falar. Algo também que eu quero entrar. A palavra fala o seguinte, existe um versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam neste lugar de uma vida com propósito. Se você está fora do propósito, aí eu já não posso te garantir do que está acontecendo na tua vida é a vontade de Deus. Mas se você decide viver de volta debaixo desse lugar de promessa, de propósito de vida, até aquilo que é ruim é bom. É como o pastor Luiz Hermínio, já vi ele falar que até o diabo é o diabo de Deus na tua vida.
Nem o diabo pode tocar e fazer alguma coisa ruim contigo, sem que Deus permita. Se você ama Ele, você está vivendo debaixo de um propósito. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Escuta o que eu vou te falar. Mais na frente a Bíblia vai falar algo, mas eu já vou trazer para tu entender já esse contexto. A Bíblia vai dizer que José, ele era um homem bonito. Então José, ele tinha aqui 17 para 18 anos. E ele era um homem bonito. Algo curioso para a gente aprender hoje. Quem já viu aqui a novela de José? Levanta a mão. Pode confessar o pecado. Brincadeira, não é pecado. Levanta a mão aí, quem viu a série de José? Quem conhece o ator, lembra? É um ator bonitão, né? Forte, bonitão. Posso te contar uma coisa? José, ele realmente era assim. Sabe por quê? Olha só, Fábio, que eu aprendi. Quando você olha no Egito, as pinturas, né, faraônicas, sempre representa Faraó como um homem forte, bonito, certo? Vocês já viram, né, estudaram sobre isso, né? Faraó nem sempre era um cara bonitão, forte, pintado lá. Sim ou não? Mas sabe que a ciência fala, analisando as múmias, DNA, olhando, na verdade a maior parte, vamos botar assim, 90% pelo menos dos faraós, eles eram bem gordinhos. Por quê? Meu amigo, ele era um semideus. Ele vivia sentado, comendo e bebendo. Fisicamente não existe alguém que só come e bebe e ser forte e bonito. Sim ou não? Mas sabe o que acontece? Isso é arqueologia, ele está aprendendo agora. Se alguém, o artista da época, fosse pintar Faraó gordinho, ele perdia a cabeça. Ele tinha que desenhar Faraó mais bonito do que o Faraó realmente era. Mas por que eu estou falando isso? Olha que interessante, isso nos aponta uma coisa, que para a época, beleza não era gordura, era musculatura. Então, eu estou trazendo esse dado histórico para tu entender que quando a Bíblia fala que José era bonito, cara, José, ele era um cara de 17 anos, mais fortão, bombado, bonitão, igual o ator da Record. Ele era um cara bonito. Então, você já vai entender porque eu estou falando isso. Lembra que eu falei todas as coisas? A beleza de José cooperava. Tu vai entender. Pensa comigo, um escravo de 17 anos, com todos os dentes na boca, bonito e forte, vale pouco ou muito dinheiro? Pouco ou muito dinheiro? Eu acho, inclusive, Fábio, que se ele fosse feinho, né, se ele fosse, né, desprovido de beleza, fraco, talvez os ismaelitas nem vendessem ele, porque não compensava, era melhor deixar ele como escravo no meio deles mesmo, para, sabe, alimentar os animais, para buscar água, né, para lavar o pé deles. Mas José era um cara bonitão, não compensava para eles ficar com José, compensava fazer dinheiro no Egito. E quando José é colocado naquele lugar para vender, escravos, eles eram vendidos no meio do povo, e eles faziam lances, era como se fosse, como é que se fala? Leilão. Todas as coisas cooperam. Gente, escuta o que eu estou falando, porque José também, ele não podia ser vendido para qualquer um. Deus tinha um plano sobre a vida de José, e José, ele precisava entrar na casa de quem? Potifar. Potifar, ele era chefe da guarda real do Egito. Ele cuidava da guarda de Faraó. Então ele era o cara que tinha muito o quê? Dinheiro. Então quando chega lá José, bonitão, fortão, um novo, pensa num bom investimento. Ninguém conseguiu cobrir o valor que Potifar deu. Todas as coisas, lá na frente tu vai entender por que tinha que ser Potifar. E Potifar compra José. Aí a Bíblia vai contar algo. Pensa comigo, vamos lá. Você tem uma palavra de Deus. Deus te fala assim, ó, eu te chamei para governar. Você vai governar sobre o teu pai, você vai governar sobre os teus irmãos. Todos vão se curvar diante de ti. E aí tu é vendido como escravo. Tu não tem nada a ver com aquilo que Deus te prometeu. Nada, absolutamente o contrário. Eu não sei você, mas vamos lá de novo. Deus, onde é que está você, Deus? Talvez agora é um bom momento para dizer assim, não Deus, não, me desculpa, me perdoa,
Mas sei lá, o sonho que eu tive foi a buchada de bode que a minha mãe fez. Pesou no meu estômago, isso não é sonho, isso é um pesadelo, foi o diabo que me deu esse sonho. Não foi tu não. Gente, vamos ser sinceros, eu acho que eu ia entrar na casa de Potifar assim. Tipo, e aí Deus? Mas sabe o que a Bíblia vai falar a respeito de José? Raiva. O cara que carrega um propósito de vida, ele entende uma coisa: o ambiente externo não altera, que ele já é por dentro. José, ainda que escravo por dentro, ele carregava algo nele que dizia assim, você foi chamado para liderar, você foi chamado para liderar. E a palavra conta que José entra naquele lugar, em vez de entrar murmurando, ou talvez aquele cara, né? Eu não vou falar os mais velhos aqui, eu vou falar os mais sábios, vão saber o que eu vou falar. Ó vida, ó céus. Quem lembra desse desenho aí? Eles levantaram assim até, porque esse é antigo. Tinha um personagem que ele vivia murmurando, né? Ó vida, ó céu, por que eu tô nessa? Hip, qual é? Lip hard, meu Senhor. Ui, quantos? Olha aqui, meu irmão, meu amado. Quantas vezes eu como pastor, sento com pessoas que estão há 10, 20, 30 anos esperando viver o chamado de Deus, mas a postura deles nesses 10, 20, 30 anos é: ó vida, ó céus, porque o Senhor me chamou para ser empresário e eu não consigo dar nada certo. Por que não sai desse lugar? Por que não rompe com esse momento? Mas a palavra fala que José, ele tem uma atitude diferente. E ele começa a fazer tudo para a honra e glória de Deus. A palavra de Deus fala assim, que ele começou a fazer e se dedicar. Tudo que Potifar deu na mão dele, ele fazia como se ele fizesse para Deus. Eu penso José entrando e falando assim: Senhor, tu me prometeu algo, eu não sei, mas pode ser hoje, pode ser agora, eu não sei, mas eu sei que tu me chamou para governar. O Potifar, eu sou um escravo novo, eu sou o menor da casa, tudo que eu tenho que fazer é só lavar o pé, mas eu vou botar mirra na toalhinha, na hora que eu for lavar o pé de Potifar, vai subir um cheiro suave, eu vou ser o melhor em lavar o pé. Está entendendo? O ambiente externo não colaborava com aquilo que Deus tinha prometido para José, mas dentro dele, ele sabia quem ele era. Às vezes, Deus me chamou para as nações, e o cara espera o óleo, o envio, a passagem aérea para começar a pregar, a amar o próximo. Não, Deus me chamou para o pastoreio, e o cara espera o óleo na cabeça para poder cuidar de alguém. Não, porque Deus me chamou para ser empresário, porque eu vou ajudar muitas nações. Daí o cara, os 100 reais que ele tem, ele não consegue dividir e comprar um x-salada para o cara que pediu na rua, mas ele acha que com 100 mil ele vai fazer. Não vai. Quando você recebe uma palavra de Deus, existe um negócio chamado processo. Os processos vão te levar fisicamente no lugar que Deus te prometeu, mas espiritualmente você já tem que estar nesse lugar. Você já tem que demonstrar para Deus o teu interesse, a tua vontade. O interior não pode ser compatível com aquilo que está no exterior. Tem que ser diferente. E ele começa a fazer com tanto prazer, que a Bíblia vai dizer que Potifar começa a confiar tudo nas mãos de José. José, ele começa a subir de cargo, e a subir de nível. De repente José, ele se torna o escravo que mandava em todos os escravos. Tu consegue entender isso? Ainda que o cara era escravo, ele conseguiu governar. A palavra fala que ele prosperou tanto, Deus abençoou tanto Potifar por causa de José. Potifar ganhou muito mais dinheiro do que nunca tinha ganhado na vida. E ele confiou tanto em José que a Bíblia fala que tudo que Potifar sabia que tinha agora era o que ele via na mesa para comer. Eu sei que eu tenho bife porque José botou aqui na minha mesa para mim. Potifar não cuidava de mais nada dos seus bens, José cuidava de tudo. E aí, no meio desse processo,
A mulher de Potifar, a Bíblia não conta o nome dela, mas vamos chamar ela de Potifa. A Potifa começa a rondar José. Aqui que a Bíblia vai falar sobre a beleza de José, tá? E a Bíblia cita, porque José, ele era um homem de boa aparência, ele era bonito. Ele saiu com 17. Aqui a gente não sabe quantos anos agora José tem, mas ele ainda é um cara novo. Amém? Não sei, talvez 20, 23, não sei. Mas o cara novo, saudável, bonitão. A Potifa começou a jogar o cabelo para um lado, jogar o cabelo para o outro. E ela começou a chamar ele para deitar com ela. Ei, vem deitar comigo. Aí José falou para ela assim, não, como é que eu vou poder fazer isso contra o meu Senhor? Olha só, ele me confiou tudo que ele tem, mas ele não me deixou deitar contigo. Escuta, eu vou te falar. Era lei. O escravo, ele tinha que servir o seu Senhor, inclusive, com o corpo, para você entender o que eu estou falando, que nós temos crianças também no ambiente. Mas José só não serviu ela, porque ele tinha uma ordem de Potifar, ele declara ali. A única coisa que Potifar não deixou para José, foi a mulher dele. O resto tudo José podia cuidar. E a palavra fala, não vai dizer se foram dias, se foram semanas, meses ou anos, mas por um bom período, por muito tempo, a mulher de Potifar, ela insinuava e ela queria ter algo com José, ela insiste, até que um dia, ele chega na casa e os homens da casa não tinha ninguém, só estava ela, e a palavra fala que ela tira a túnica de José, e eu acho que agora foi diferente, de como os irmãos tiraram a túnica, os irmãos tiraram debaixo de pontapé, a Potifa, eu acho que ela tirou na base do carinho. Olha o contexto, gente. A gente não, sabe, se tu olhar ali direitinho, tu fala assim, cara, talvez, cara, ela estava quase já convencendo José. Olha lá a mulher, como é que ela tirou a roupa dele assim fácil? José é novo, né? Com a idade ali na flor da pele, os hormônios borbulhando. O cara virgem. Com certeza a mulher de Potifar era uma mulher bonita, cheirosa. Afinal, o senhor dele era um homem que tinha muito dinheiro, né? E a gente sabe, vocês mulheres, que vocês, né? Não existe mulher feia, existe mulher sem jequiti, né? Como diz o Silvio Santos. Verdade, porque produto, né? O cheiro, o ardono, vocês são assim, homem, né? Misericórdia, pode arrumar como for, sempre está feio. E glória a Deus por isso, né, homens, né? Bom, que a palavra de Deus fala que a nossa glória é a nossa esposa, né? O Senhor deixou a mulher para brilhar a nossa feiura, e está valendo. E está lá José naquela situação. De repente, quando ele vê que talvez está quase caindo, ele fala assim, ei, para. Mulher, como eu vou fazer isso contra o meu Senhor, que tudo tem me confiado? Escuta o que ele vai falar. E pecar contra o meu Deus. Cara, presta atenção no que eu vou te falar, eu acho isso demais. Porque quantos de nós usamos o tempo difícil, a aflição, o deserto, a tentação, como alívio, como escape nesses períodos? Quantas vezes nós usamos de dias difíceis para justificar o nosso pecado? Ah, quer saber? Minha mulher não me escuta, minha mulher não me honra, eu vou ver pornografia, eu vou trair, e a gente usa como muleta, como desculpa para pecar. E sabe o que é o mais triste, gente? É que talvez aquilo que estava sendo oferecido para ti não era nem o diabo, era Deus, porque Ele queria te levar para um nível maior. E em vez de você rejeitar, você se lambuza. Um outro ponto, se tu quiser marcar, pode marcar aí, que Deus vai te fazer passar pelo processo, é um negocinho chamado renúncia. No meio de processo, Deus vai permitir que o próprio cão te ofereça as coisas, para entender o quanto tu está disposto a renunciar.
para viver o propósito. Tu está entendendo que José poderia falar assim: quer saber? Deus se esqueceu de mim, me prometeu uma coisa, eu estou como escravo. Essa mulher me quer, eu vou mesmo é pegar ela e vou viver minha vida, que se lasque esse sonho. Estão entendendo que eu estou com vocês? Quantas vezes, cara, talvez a gente jogou essa frase como desculpa, e aquilo que a gente não entendia que ia nos aproximar ainda mais do propósito de vida, nos afastou. Mas José não, José rejeita. Ainda que como escravo, ele não se esquece de Deus. Ei, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou negociar aquilo que eu recebi. E a palavra fala que ele sai correndo. Por que ele saiu correndo? Imagina, né? Já estava peladão ali. Falou: eu vou sair correndo antes que eu caia na tentação. E ele corre, a mulher fica com a roupa. Você conhece a história, eu vou tentar ganhar um pouco mais de tempo aqui. Potifar chega e a Potifar: ele tentou me abusar, tentou me pegar. Conta uma mentira. Potifar pega José. Escuta o que eu vou te falar agora, olha só que interessante. Sabe qual que era a pena para um escravo que tentasse o abuso contra o seu senhor? Morte. Potifar, inclusive ele, como alguém que era da lei, ele deveria ter feito isso. Deveria ter mandado matar, enforcar José. Mas ele não fez. Por quê? Porque José era amigo dele, ele conhecia o que José carregava. A palavra fala que Potifar, ele reconhece o Espírito de Deus sobre José. A grande verdade é que Potifar era um corno manso. Ele sabia a mulher que ele tinha. Só que olha só, escuta o que eu vou te falar. Vamos aprender outra coisa aqui. Homens que não carregam um propósito eterno são homens preocupados com a reputação, não com o caráter. Potifar, ele era um homem preocupado com a reputação. Ele não queria matar José, porque se ele fosse um homem de caráter, ele tinha repreendido a mulher e sei lá o que ele tinha feito com ela, talvez matado ela. Mas ele era um homem preocupado com a reputação. Como é que eu vou fazer agora? Ele pega José e ele prende José, mas ele não prende José em qualquer cárcere. Ele prende José no cárcere, sabe de quem? Faraó. O que eu falei para você? Todas as coisas, tudo tem um propósito. Tinha que ser Potifar, mas ainda para frente tu vai entender melhor, calma. Mas Potifar, por ele ser chefe da guarda real, ele tinha acesso a todos os cárceres, mas ele tinha acesso ao cárcere de Faraó. Ele era um cara importante, falou assim: eu não vou prender José em qualquer cárcere, se eu posso prender ele no cárcere de Faraó. E ele pega e joga José lá, para guardar a reputação dele, mas não matar um amigo. Ele manda prender José, e José é lançado naquele lugar. Agora olha que legal, José não entra no cárcere, vida, céus, nem no Deus, onde é que tu tá, Deus? Não, cara, é de verdade. Se tu ver a história de José, cara, o cara é bom, eu não sei como, mas ele aguentou. Que vamos combinar, se o negócio estava ruim agora mesmo, antes eu era escravo e agora? Antes eu me via escravo de uma situação, agora eu estou preso nela, esquecido nesse lugar. Deus, onde é que tu está, Deus? Não foi sonho, foi o diabo que me deu esse sonho, é um pesadelo. A Bíblia fala que José entra naquele lugar, e ele começa a trabalhar, e ele começa, gente, eu não consigo entender isso, mas de alguma forma José deu jeito de começar a mandar dentro da prisão. Quem já foi na penitenciária aqui de Joinville? Eu já participei de um projeto, eu pregava lá. Gente, eu como pastor, carteirinha de pastor, era toda uma burocracia para tu entrar na penitenciária. A gente prega lá com uma grade separando, os presidiários da gente. Para tu orar por eles, tem que passar a mão pela grade, abraçar com a grade no meio.
E eu lembro na época que eu participava desse projeto, quem era o diretor da penitenciária era o Richard. Quem conhece o Richard aqui, né? Eu já fui candidato e tal, né? E o Richard é um cara muito querido, mas ele tem uma cara de brabão. Porque, cara, ele é diretor, ele tem que ter essa cara de brabão. E eu fico imaginando assim, ó, um cara como o Richard, olhar para um daqueles caras de amarelo e falar assim, ó, pega aqui ó, a chave, manda tudo para mim, cuida de todo mundo. Faz todo mundo tomar sol no horário certo, todo mundo comer, limpar as celas, se respeitar. É loucura. Mas a palavra fala que José, ele começa a trabalhar, ele começa a cuidar das coisas, e o carcereiro começa a confiar cada vez mais coisas na vida de José, sobre o comando de José, ao ponto que José cuidava de tudo dentro do cárcere. O carcereiro não fazia mais nada. Pensa a coragem do carcereiro fazer isso, porque imagina se um detento de Faraó foge, quem que perdia a cabeça? Era o carcereiro. Olha o nível de confiança. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai te citar mais uma vez que o carcereiro, ele viu o Espírito de Deus sobre José. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você carrega algo em Deus, quando você é um homem, uma mulher que vive debaixo de um propósito de vida, ainda que o Senhor não combine, as pessoas mais improváveis e aleatórias na tua vida vão reconhecer que você carrega algo divino. José quis o reconhecimento dos que estavam perto, mas Deus fez trazer reconhecimento daqueles que eram de longe. Quem não tinha nada a ver com o negócio, olhava para José e falava assim, não cara, o Espírito de Deus está sobre você. Tu carrega algo especial. Tu carrega algo especial. Eu não sei o que tu tem, cara, mas, cara, tem alguma coisa diferente dentro de ti. José está lá, comandando agora. De repente é colocado dentro do cárcere de Faraó 2 homens, um copeiro e um padeiro. Copeiro e padeiro de quem? Faraó. De quem que era o cárcere? José, ele era o cara aleatório, ele que não devia estar ali, entendeu? Todo o resto da galera que estava presa era de quem? Faraó. E o copeiro e o padeiro, eles são colocados lá dentro. E a palavra fala que à noite ambos tiveram um sonho. E eles acordaram no outro dia perturbados com o sonho. E eles começam a conversar e contar um para o outro do sonho, e preocupados. E José, sei lá, talvez fazendo a ronda, né, diurna dele, passando pelas celas, ver se está tudo certo. Ele observa e percebe que os dois estavam incomodados com alguma coisa. E José fala assim, o que aconteceu? Me falem. Não, nada. Não, me fala. Eles, não cara, a gente só teve um sonho. Ah, falou de sonho para José. A palavra fala que José insiste, não, por favor, me conta. Não, fala para mim, cara, o que é? O que tu sonhou? Aí a palavra fala que o copeiro olha, tá bom, vou te contar. Aí o copeiro, vamos resumir aqui, o copeiro conta o sonho. José olha para ele e fala assim, seguinte, esse teu sonho quer dizer que daqui a 3 dias Faraó vai te chamar, e ele vai te restituir o cargo, e tu vai voltar a servir Faraó. O padeiro olhou aquilo, opa, peraí, gostei, eu também quero saber, então peraí, deixa eu contar. Aí o padeiro conta, José olha para o padeiro e fala assim, ó, cara, daqui a 3 dias, Faraó vai te contar, vai te chamar, e ó, tchau para ti. É engraçado, mas parece que eu entendo dessa forma, tá? Porque José olha para o padeiro, fala isso e já vira para o copeiro de volta, esquece, tipo, já deu como morto já. Tipo, tu vai morrer, nego. Ele olha para o copeiro e fala assim, ei, tu, por favor, quando estiver diante de Faraó, não esquece de mim. Me ajuda a sair daqui, lembra de mim, cara. Aí o copeiro olha para ele, não, cara, nós estamos juntos, pode ter certeza que a hora que eu estiver lá em cima, tu vai estar comigo. Vamos dar uma adenda aqui. Tu já encontrou alguém que tu começa a falar daquilo que Deus tem para ti, e essa pessoa começa a se emocionar, ela também fala e gera um negócio louco? Já aconteceu isso contigo? Quem já passou por isso, de contar pessoas? Sabe por quê? Porque quem sonha, escuta quem sonha. Às vezes também esse é o nosso problema, sabe? A gente quer contar e falar para pessoas que não têm gerado algo em Deus. Aí precisa ser um pouco mais esperto. Se tu está gerando algo em Deus, converse e esteja perto de pessoas que também estejam gerando algo em Deus. Amém?
porque essas pessoas te ajudam a encontrar a interpretação de tudo aquilo que tu está gerando em Deus. Voltando. 3 dias se passam, Faraó chama o copeiro e é restituído, e o padeiro, tchau, foi embora. O copeiro é colocado diante de Faraó, Faraó restitui ele, e aí o que o copeiro fala de José para Faraó? Nada, miserável. Essa também é clássica para nós. Deus, onde está Deus? Esse cara só está lá porque eu ajudei ele. Deus, eu fui o amigo desse cara, eu conduzi, agora o cara está lá vivendo, ele está desfrutando Deus, ele não olha nem na minha cara quando passa por mim, ele nem me cumprimenta dentro da igreja, falou que está comigo e agora não me ajuda. Será que tu consegue entender de que Deus está querendo te ensinar algo? Que a tua dependência dele não é de ninguém, não é de quem é próximo, não é de que tu serve, não é nem de quem tu ministra e impulsiona. A tua dependência, o que tu faz ou deixa de fazer para os outros, não influencia. Você depende unicamente, exclusivamente de Deus. Só. A palavra conta que agora 2 anos se passaram. 2 anos se passaram de que isso aconteceu. Diz uma coisa, tu acha que José tinha alguma esperança do copeiro lembrar dele? Esquece. 2 anos se passaram. Então alguém mais tem sonho dentro do Egito. Quem? Faraó. E aí vamos resumir, as vacas gordas, as vacas magras, magras comem as gordas, tu sabe, né? E os feixes de trigo, e é aquele sonho horroroso, que tudo que é bom é comido por aquilo que é ruim. E Faraó acorda, né, atribulado com todos esses sonhos, e ele manda chamar o sacerdote daqueles demônios que haviam no Egito, e os adivinhos, e os xamãs, e tudo que tinha, e conta o sonho para os caras, e os caras fazem oferenda, e os caras se batem, e os caras cortam, e matam um, e matam outro, e sangue para lá, e sangue para cá, e nada, ninguém consegue interpretar o sonho, porque só entende de sonho quem está sonhando, meu amigo. Aquilo que Deus te dá, só vai entender o outro que também está recebendo algo dele. E não adianta. E aí a palavra fala que Faraó começa a ficar bravo. Ele estava agitado, ele já estava pensando assim, quem que eu vou matar aqui? E aí o copeiro vai até nele. Eu fico imaginando, né, o copeiro assim, né, indo levar lá a taça de vinho, com medo. Aí ele... José, o miserável lembrou de José. Posso te contar um segredo também? Calma, o cara que esqueceu de ti, a água vai bater na bunda. Por isso que a palavra fala, ei, o Senhor é a nossa justiça. Tu não tem que fazer nada com a tua própria mão, ou ficar bravo, injuriado. Calma, fica tranquilo, calma. No tempo certo vai voltar, meu amigo. Um amiguinho vai voltar. E aconteceu com José. O copeiro, quando viu que ele podia voltar para o cárcere, ele lembrou de José. Ele falou, Senhor, depois tu lê, é muito engraçado, tá? Mas tu vê que ele estava com medo de Faraó. Ele falou assim, quando o Senhor, toda a sua majestade, com toda a sua razão, colocou eu, o padeiro, né? Que Deus o tenha. Botou todos esses, né? Botou a gente lá no cárcere. Lá naquele lugar, eu e o padeiro tivemos, que Deus o tenha, um sonho. E lá tinha um hebreu, e esse hebreu interpretou os sonhos. E ele falou que o Senhor ia me restituir ao cargo, e o padeiro, que o Deus o tenha, ia morrer. E isso aconteceu. Faraó pensou, imagina o Faraó pensando assim, mas quem que é esse hebreu que eu mandei prender que eu nem lembro? Faraó olha assim e fala assim, mandem buscar esse hebreu. Aí a Bíblia vai chamar. A Bíblia conta que vão chamar José. Para que José fosse apresentado para Faraó, olha que legal, para você entender o contexto.
A palavra fala que José ele teve que ser levado para tomar banho, para parar a barba, para cortar o cabelo, para trocar a roupa. Eu acho que isso é muito bom a gente entender, por quê? Porque quando a gente pensa assim, José estava mandando na prisão, né? A gente já pensa no chefe do tráfico, né? Como é que é o nome daquela cama que é janga? Como é que é? Jega, né? Jega. José está dormindo na jega, o resto estava dormindo no chão, né? Tinha uns 3 lá abanando ele. Não, ei, meu amigo, o exterior não combinava com o interior de José. Ainda que ele estava mandando em todo o cárcere, ele era mais um encarcerado lá. Ele estava sujo, ele estava fedendo, ele estava cabeludo, ele estava com roupa feia. Amém? Com quantos anos José saiu da casa do pai dele? José agora ele tem 30 anos. 30 anos, eu estou te contando em 1 hora o que ele viveu em 30 anos. Desculpa, 13 anos. Calma, eu sou de humanas, não de exatas. Por isso que eu casei com uma engenheira. Agora ele tem 13 anos da vida dele. E eu ia fazer uma piada política, eu vou deixar quieto. Eu falei, 13 é uma desgraça mesmo. Deixa pra lá. Ei, 13 anos da vida dele passando esse processo. A gente às vezes não quer passar 3 meses. A gente já está fazendo prova com Deus. Deus, ou tu faz ou eu não quero mais. 13 anos esperando viver aquilo que Deus falou para ele. 13 anos longe do pai, longe de casa. Ele é arrumado e ele é colocado de frente de Faraó. Quando ele é colocado de frente para Faraó, Faraó olha para ele e fala assim: me falaram que você é o hebreu que interpreta sonhos. É você mesmo? Presta atenção em mim. Deixa eu fazer um ponto ali, eu acho que é importante. 2 anos se passaram, né? Anota uma coisa aí, chamada também dentro desse processo. Tu vai passar por um período chamado solidão. Amém, vou voltar. Aí está lá de frente para o Faraó. Agora ele não vai falar, Deus, cadê você? Agora o repertório é diferente. Se fosse eu acho que eu ia cantar cantando Tem Sabor de Mel. Quem me viu passando pela glória e não me ajudou, quando me vê de frente para Faraó vai se arrepender. E tem sabor de mel. Né? Ou, né, pastor, chega assim: eu sou o hebreu que interpreta os sonhos. Eu mesmo sou um homem de visão de raio-x. Diga-me, Faraó, o que queres, e eu assim farei. Eu sou um homem de Deus. Um homem que ele se sujeita a passar pelos processos. Quando chega um momento, já não tem mais nada dele. Já não sobra mais nada dele. José olha, escuta gente, está lá, depois tu lê. José olha para Faraó e fala assim: meu senhor, não sou eu que interpreto os sonhos, senão o meu Deus. Cara, isso para mim é demais. Um homem que ele entende o propósito, ele se submete ao ponto de tipo assim, cara, eu não quero a honra mais para mim, Senhor, se tu quiser que eu continue como encarcerado, como escravo, eu não me importo com mais nada, o importante é que eu sei que tu estás comigo, e eu vou te honrar até os últimos dias da minha vida, não importa como, quando, aonde, mas o que tu me prometeu, eu acredito vai acontecer, e quando acontecer, não vai ser para minha glória, vai ser para a tua. Vai ser para te honrar. E é isso que José faz. Cara, tu consegue entender? 13 anos Lília sofrendo. 13 anos sofrendo. Ele tinha tudo agora para dizer assim: cara, eu sou esse cara, por favor. Não, ele fala assim: ó, meu Senhor, não, eu não sou nada.
Quem sou eu na fila do pão? Eu não sou ninguém. Agora o meu Deus, Ele sim. Ele sim. O Faraó olha para ele e fala: então tá bom, menino, deixa eu te contar o sonho. Então o Faraó conta o sonho para José. E José interpreta o sonho de imediato. Eu fico imaginando aquele sacerdote do capeta olhando aquilo. Chupa essa manga. O cara interpretando numa precisão. E José, ele endeusado, ele falou assim: meu senhor, você sonhou, e você sonhou duas, porque na mesma noite ele sonhou seguida. Você sonhou assim, ó, duas vezes, porque o Senhor manda te dizer: o meu Deus vai fazer, e Ele tem pressa em fazer. E você sabe, né, sobre o tempo de sequidão, de escassez, né, o tempo de fartura, você conhece a história. Aí Faraó olha para ele e fala assim, ó: quem? Cara, isso é demais. Quem entre nós? Eu fico imaginando ele apontando para toda aquela turma de endemoniado. Quem entre nós tem o Espírito de Deus, senão este homem, para fazer tais coisas? Porque, desculpa, né? Deixa eu contextualizar para quem não conhece a história. Porque José, ele fala assim, ó: Senhor, levante um homem que governe nesse tempo de bonança, para arrecadar, ajuntar alimento, para que no tempo de escassez que está por vir sobre a terra, você tenha alimento para dar para o teu povo. Amém? Essa foi a orientação de José diante do sonho. E Faraó olha para todo mundo e fala assim: mas quem que eu vou colocar para fazer isso se não tu, cara? Tu está conseguindo entender? O cara que era considerado inclusive um Deus, ele reconhece o Deus de Israel através de José. Ele reconheceu o Espírito de Deus por causa de José. Quem tem o Espírito de Deus senão esse homem para fazer tais coisas? Jesus! O cara mais... Ei! Vou contar um segredinho. Não é como tu pensa. Deus me prometeu isso, acho que Deus vai usar esse, aquele, eu acho que esse é o caminho, Deus vai me fazer... Cara, eu vou te contar e eu tenho convicção no que eu vou te falar. Não é como tu pensa, porque eu sou prova viva disso. Tudo que eu pensei, Deus fez tudo ao contrário. Não é o nosso meio, não é da nossa forma, não é os nossos caminhos. Amém? Então estou te ensinando já, o mais improvável Deus vai usar. Olha que legal agora. A palavra fala então que Potifar, ele tira o anel de autoridade que tinha sobre ele, e ele coloca sobre José, e ele fala assim: Faraó, quem que eu falei? Potifar, desculpa. Faraó tira o anel de autoridade, e ele coloca sobre José, e ele fala assim: meu querido, é o seguinte, tudo que eu tenho é teu, tu pode governar tudo, só não senta no meu trono. Quem que faz isso comigo, contigo? Quem faz isso comigo, contigo? O Pai, Deus. Eu amo essa parte, porque o pastor fala, para mim é a representação do que Deus faz com a igreja. José nesse momento está apontando muito Jesus Cristo e a igreja, e ele nos dá um anel de autoridade. Ei, deixa eu falar uma coisa agora incrível, olha só, todas as coisas... Você primeiro consegue entender comigo que José, ele não teria capacidade de governar o Egito se ele tivesse saído da casa do pai e ido direto para o Egito? Quem concorda comigo? Sim ou não? Ele ia viver sendo mimado, porque Deus poderia ter feito de alguma forma, algum caminho que José fosse parar no Egito direto da casa do pai, sim ou não? Mas Deus não quis assim, por quê? Porque José precisava crescer, o processo preparou ele. Porque um cara que sabe governar, mesmo sendo escravo, um cara que sabe governar, mesmo sendo um presidiário, meu amigo, com poder ele vai ser um bom administrador. Imagina, se preso, encarcerado, escravo, ele soube liderar. Tu imagina o que um homem pode liderar em liberdade. Amém? Aleluia! Lembra que eu falei todas as coisas cooperam? José tinha sido comprado por quem? Potifar. Mas vamos lá, ele é comprado por Potifar. Ele não poderia talvez da casa de Potifar ir direto para Faraó? Sim, vamos supor, Potifar tivesse tido um sonho, e nessa hora que
Faraó está doido, Potifar podia falar assim: ei, meu senhor, eu tenho um escravo hebreu lá na minha casa, e ele interpretou um sonho meu, ele pode te ajudar. Não poderia ter sido esse caminho? Sim, mas não. Sabe por quê? Porque nessa hora, sabe para quem que ia o anel de autoridade? Para Potifar. Porque a vida de José pertencia a quem? Todas as coisas. Mas quando Potifar coloca José no cárcere de Faraó, Potifar deu José para Faraó. Agora José pertencia a quem? A Faraó. E tu está entendendo que não poderia ter sido outro israelense, outro egípcio comprar José? Porque José poderia ter ido para outro cárcere normal. Não, tinha que ser o cara que tinha acesso ao cárcere de Faraó. Olha como todas as coisas cooperam. Tu está entendendo que às vezes aquilo, poxa, estava ruim, piorou. Tu consegue talvez enxergar agora que o piorou pode ser o piorou de Deus, porque Deus está te livrando de algo para te colocar, por mais que seja mais difícil agora, mas isso vai te colocar de frente com aquilo que Ele te prometeu. Aos olhos naturais foi pior ele ser escravo para ser agora um presidiário, mas aos olhos de Deus não, era o caminho perfeito do propósito. Aí José recebe esse anel de autoridade. Ele trago para ele uma túnica de linhos finos. Oh Jesus! O que são linhos finos que a palavra nos traz em Apocalipse? Atos de justiça. Cara, olha, é o que Deus faz com a gente naquele momento. O Faraó, ele justifica José de toda injustiça que ele viveu durante esses 13 anos. Todo o manto de justiça eu retiro de ti e agora eu te justifico. Outra coisa boa, agora ele pega a filha de uma sacerdotisa, era Potífera o nome da mulher, não é Potifa, tá? É outra. Ele pega uma moça, eu te garanto, a Bíblia não descreve, mas eu te garanto que era com certeza a egípcia mais linda daquela nação. Eu tenho certeza, Fábio, porque José, ele rejeitou o pecado, e a gente sabe que o preço, cara, da obediência, a mulher mais linda daquele lugar, a menina nova, 0 quilômetros, se é que tu está me entendendo? Eu estou falando isso porque Deus honrou José. E Faraó dá ela como esposa para José. E para concluir, Faraó pega José, coloca na carruagem e sai andando e falando e anunciando para todo mundo: agora esse aqui é o cara. Por isso que eu falo, justo não justifica. No momento certo, da forma certa, não importa o quanto te juiar, não vai. Fala mal de ti, filho da Alessandra, né? Ela está rindo agora em casa. Não importa o quanto falaram mal de ti, o quanto defamaram você. Quando for o momento de Deus estabelecer esse tempo, Ele mesmo vai soprar o teu nome. O Senhor faz isso. E posso falar uma coisa, José estava nem aí. Tanto faz para mim. Quando a gente nesse lugar, tipo, Senhor, tanto faz, aí que o Senhor ama. Agora tu entendeu, menino. Você conhece o final da história. Os irmãos vêm, não reconhecem ele, se curvam, o sonho acontece. Depois vem o pai. Amém? Uma coisa muito preciosa que, deixa eu te contar também algo a respeito de um propósito de vida. Quando nós recebemos a palavra de Deus, a gente sonha em chegar lá. Mas quando a gente chega nesse lugar e a gente começa a viver, eu vou te falar assim, algo especial acontece. Você descobre que aquilo que Deus te prometeu não é o fim, mas é o começo de algo. Os processos vão te levar não ao fim de algo que Deus tem para ti, mas ao começo de algo que Deus tem para ti. Sabe por que Deus faz a gente passar por um processo? Porque a gente precisa entender que os dons que Deus vai nos dar não é para nos promover, mas é para os que estão à nossa volta prover.
Não é promoção, é provisão. Estão me entendendo? Sabe que uma coisa que eu também amo aqui, José traz seus irmãos, o seu pai, você conhece a história, e eles começam agora a habitar dentro do Egito. José dá terras, dá gado, dá ovelhas, e todo Israel, seus irmãos, todos eles eram muito bons pastores, e a palavra fala que eles começaram a prosperar muito na terra do Egito, ao ponto que os egípcios começaram a ficar com ciúme. Aquele faraó já morreu, já entrou outro, e eles fazem agora dessa nação escravos, todos eles se tornam escravos. Por quê? Porque Israel tinha esquecido a palavra, era para eles ter ficado só aquele tempo de escassez no Egito, e voltado para a terra prometida, mas eles se conformaram. Eita, tão bom viver no mundo. O próprio Senhor permitiu que Israel ficasse escravo, para entender que eles precisavam sair daquela terra. Aí eles, mais lá na frente, Deus vai chamar um homem chamado Moisés, para libertar o povo. E entre tantas coisas que Deus dá como diretriz para Moisés, uma coisa ele fala: Moisés, vocês só estão aqui hoje por causa de um homem que me honrou. E eu quero que ao atravessar e você ir para a terra prometida, eu quero que você pegue os ossos dele e leve contigo, porque ele merece, ele tem que ser enterrado na terra que eu prometi. Sabe de quem eram esses ossos? De José. Cara, pensa, olha o lugar que um homem e uma mulher que vive debaixo de promessas de Deus, ele tem com Deus. Deus não se esqueceu nem dos ossos de José, Fábio. Os 13 anos que José suportou, provou para o Senhor o quanto José, sabe o que eu entendo? José amava o Senhor até nos ossos. José suportou até os ossos. Então Deus olhou assim: ó, meu filho, você me honrou até os ossos, os teus ossos eu também honrarei, até após a tua morte. 400 anos depois a gente está falando, Moisés aparece, e os ossos de José ainda são lembrados pelo Senhor. Para mim terminar, deixa eu te falar uma coisa. A gente gosta muito de dar esse exemplo aqui, e eu vou dar para você. Se a gente vai comprar uma laranja, vamos botar lá, 3 laranjas, vai custar quanto hoje? 3 laranjas, conta aí, R$5, 6,80 quilo. O cara é dono de restaurante, né, cara? O cara manja. R$5, 3 laranjas, pastor Edson. Tu tem um restaurante, pastor Edson? Meu, agora eu vou falar teu negócio para todo mundo aqui. Ah, não faz mal. R$5, 3 laranjas. Mas, pastor Edson, tu pega essas mesmas 3 laranjas, tu corta, tu espreme, tu coloca num copão bonito, com bastante gelo, por quanto tu vende? Ele vende a 9, porque ele é bonzinho. Mas tem lugar que vende mais caro. Não é a mesma laranja? É ou não é a mesma laranja? Mas o que tornou ela valiosa? O processo. Sabe, eu já tive ministrando no Rio Grande do Sul, na cidade lá da terra lá dos vinhos, e eu vi aquela coisa mais linda, aquele esparreiral. Cara, que lugar lindo, né? Lucas e Yas foram comigo. Inclusive a gente teve uma experiência muito linda em Deus, né? Que a gente foi para lá, e o pessoal lá, os pastores lá que quis nos levar para esses lugares. Tinha lá eu não sei como é que se chama essa fábrica de vinho, é como? Vinílico. Meu Deus, gente, hoje eu tô vinícola, pelo amor de Deus, sangue sem poder, sai de mim, repreendo. A vinícola. Ai, Jesus. E eles foram levar porque é linda, é Bento Gonçalves, né? O lugar.
Só que a gente entrou lá e o lugar é lindo, aquelas montanhas. Eu que fui dirigindo, eles no carro na frente, o Lucas e as no carro comigo, estava aqui mais o Lipe e o Diego. Só que estava tocando aquela música do Alessandro, né? Muitas águas vêm sobre mim. Cara, a gente começou a chorar no carro, pensando, Deus veio. A gente nem olhou as vinícolas, a gente não olhou nada, cara. A gente estava chorando, chapando. Só eu que estava meio com o olho aberto, porque senão eu ia bater o carro, né? Aí quando a gente chegou lá, eles desceram do carro. E aí, pastor, gostou do lugar? A gente saiu do carro, a gente não conseguia sair nem do carro. Daí eu falei, meu irmão, me perdoa, na volta a gente olha, porque na frente, na ida a gente não viu nada. Porque o criador delas entrou dentro do carro, meu amigo, e ele é tão lindo. Tem mais nada, é mais lindo que ele. Mas lá a gente foi visitar aqueles lugares, né? E a gente viu a grandeza daquelas fábricas, né? E um lugar lindo, gente. É um negócio de uma chiqueza só. Vendendo uva. Mas a questão é que essas uvas, elas são processadas. Elas são pisadas. Elas são esmagadas. Elas não são vendidas como um simples cacho de uva. Elas são vendidas como uma boa garrafa de vinho. Eu lembro que a minha primeira viagem para a Europa, eu estava no centro de Lisboa e eu vi uma loja de vinhos na vitrine. Eu não bebo, mas eu acho legal essa questão, né? Que chique, né? Tão chique, né? E aí tinha uma garrafa de 32 mil euros, 32 mil euros, na vitrine. Eu falei, tá louco, se fosse no Brasil, não estava mais aqui faz tempo. Um dia, pastor Fábio, só foi cachos de uva. Mas alguém pisou, alguém amassou e alguém enterrou e esqueceu lá por décadas. Sabe? São os processos que nos tornam valiosos. Então eu quero te falar uma coisa. Permita Deus te espremer. E viva o teu propósito de vida. Porque existe algo valioso dentro de ti, mas isso só vai vir para fora quando você se permitir viver os processos. Amém? Amém. Eu vou encerrar por aqui. E por que eu preguei isso hoje, né? Eu já tive muitas vezes vontade de pregar essa palavra aqui no domingo. E quem nunca deixou eu pregar ela foi a pastora Alessandra. Vocês brigam com ela depois. Ela não veio, eu aproveitei, né? Não, brincadeira. É porque eu quero aproveitar e fazer algo aqui. Eu quero honrar esse momento, algo dentro dessa casa, que é a escola de Esther. Porque a escola de Esther vai fazer agora, nesse próximo mês, 10 anos de escola. Deus nos deu uma ferramenta dentro dessa casa e há 10 anos ela tem curado homens e mulheres nesse lugar. Quem já fez a escola? Levanta a mão para mim. Por isso que eu falei, alguns já iam ter ouvido essa história, apesar de que eu acho que sempre gostou de ouvir de novo. E o que eu preguei para vocês hoje é uma das aulas da escola de Esther, do sacerdócio real. E eu quero aproveitar, inclusive, para você que está aqui, que não fez, e para quem está em casa, dizer assim, faça a escola. Porque a palavra que tu ouviu hoje, tu vai ouvir toda semana algo de Deus, assim, para mexer contigo. Para girar chaves dentro de ti. E eu queria, no nome dessa casa, honrar e glorificar a Deus pela escola de Esther e sacerdócio real. Por tudo que Deus tem feito nesse lugar. Eu quero dizer, Senhor, nós te amamos e te louvamos pela ferramenta que o Senhor nos deu, que permite alcançar tantas vidas e mudar tantas histórias, Senhor. Obrigado, Deus. E deixar isso para você, cara. Se tu não fez ainda, faça. Não é gasto, é investimento. Amém? Eu queria que tu levantasse comigo. A pregação foi extensa, mas estou terminando mais cedo que o pastor Casa, hein? Aqui eu não canto, né? E é melhor eu não cantar, que se eu cantar vocês vão entender porque que eu não canto. Mas eu queria fazer algo nessa noite. Eu queria que desligasse as luzes, por gentileza. Eu queria que você fechasse teu olho por um minuto. E nós entramos agora em fevereiro, né? Hoje é dia 2 de fevereiro.
O primeiro mês passou e talvez muitos de vocês, apesar de ter criado alguma expectativa a respeito desse ano, ainda não saiu do lugar, ainda está em algum lugar de inércia, parado. Eu quero te falar que ainda dá tempo de você alinhar a tua vida com um propósito eterno. Ainda há tempo dos ponteiros celestiais do Cronos ser alinhado com o Kairos de Deus sobre a tua vida. E eu queria fazer algo agora, eu queria te chamar para frente, mas é mais do que, sabe, botar a mão sobre a tua cabeça, não é sobre isso. Eu quero que tu saia do teu lugar como alguém que está dizendo assim: Senhor, eu quero sair da minha zona de conforto e eu quero viver em um lugar de propósito. Tu tens palavras sobre a minha vida, tu tens promessas sobre a minha vida, e eu quero sair do lugar de murmuração, do lugar de desânimo, de incompreensões, e eu quero somente me submeter aos teus processos. Eu quero me submeter à tua palavra e viver, Senhor. Não importa quanto tempo vai levar, não importa se vai ser 13 anos, 13 dias, 13 meses, eu quero. Eu queria te incentivar a vir aqui para frente, como um ato de sair dessa zona de conforto, dessa inércia, para esse lugar de propósito. A banda pode começar a tocar. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pelos teus filhos nessa noite. Deus, eu quero agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vir de encontro a cada alma e a cada espírito, que o espírito do homem agora, que tem feito ele sair do lugar, da zona de conforto. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, essa atitude, esse ato profético de saírem de suas cadeiras, Senhor, venha no mundo espiritual gerar, Senhor, esse lugar em Ti, Pai. De estarem, Senhor, saindo da inércia para um tempo sobrenatural de dependência da Tua vontade e do Teu querer, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que o tempo humano agora, o tempo de cada alma aqui nesse lugar, venha ser alinhado com o Teu tempo, com o Kairos de Deus, sobre a vida de cada homem, de cada mulher que está aqui, Senhor. Ainda, Deus, que o ambiente exterior não colabore, não combine com aquilo que Tu prometeste. Que o homem interior, ele seja posicionado, andando, fluindo nas Tuas palavras e nas Tuas promessas, Senhor. Nós declaramos, Deus, em nome de Jesus Cristo, tempos celestiais sendo restabelecidos sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos restauração de palavras, a restauração de suas promessas. Porque aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós repreendemos todo o desânimo, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo todo o desânimo, toda a tristeza, toda a inércia. Nós repreendemos toda a dúvida, nós repreendemos toda a mentira enviada, nós repreendemos toda a rejeição. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Nós declaramos, Senhor, queremos ser como José, Pai. Queremos ser como José, ainda que seja só um sonho, ainda que outros não acreditem, nós sabemos quem nos prometeu e nós nos manteremos fiéis a essa palavra. Não importa o preço, não importa o tamanho do processo. Novas sandálias pra suportar o ID, pois o anel em meu dedo se tirou medo. Novas sandálias e disse: vai.
Deixa eu te falar uma coisa. Abraão teve a Isaac na sua velhice. Não é tarde para você viver aquilo que Deus te prometeu. Não, 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 não. Você não perdeu o tempo. Deus, Ele é perfeito. E Deus também não tem pressa. Não é uma questão de pressa. Mas Deus tem projetos. E Deus, Ele tem sonhos para você. E Ele quer te inserir nos projetos dEle. Não é tarde, nunca é tarde. Pois o anel em meu dedo e me tirou o medo. Jesus fala: ei, e qual é o pastor? Tendo 100 ovelhas, perde uma. Não deixa as 99 em busca daquela que está perdida. E ao tomá-la, volta comemorando. Qual é a mulher que, perdendo a sua prata, não vai ligar a lamparina e vai procurar de madrugada até que a encontre? E vai chamar as suas vizinhas, suas amigas para comemorar. Ainda que você seja como o filho pródigo, que já recebeu muito do pai e foi se lambuzar com os porcos. Ainda que você volte para a casa do pai dizendo assim: eu não mereço mais ser chamado de filho, apenas deixa eu estar no mesmo ambiente. O pai não faz isso. O pai: não, 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 tu és meu filho sim, não importa, eu vou chamar todos e eu vou comemorar porque meu filho retornou a casa. Ele estava morto, mas agora ele voltou em vida. Pra onde eu irei se eu não tenho Restaura, pra onde Senhor. voltar? Restaura os sonhos, restaura os projetos, restaura o ânimo. Por mais difícil que esteja, aguente. Por mais difícil que seja, espere. Deus não se esqueceu de ti. Não se esqueça dele. Olhe para aquele que tem olhado para ti. Não olhe à tua volta, não olhe as circunstâncias. Olhe para aquele que te prometeu. Você não está atrasado, você não está longe. O tempo dele sobre a tua vida será estabelecido. Ninguém pode pedir. Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho
para a sua vida. Sou totalmente Estamos, de Deus. igreja, nós estamos indo para dias em que coisas extraordinárias estão para acontecer. E Deus quer você fazendo parte disso. O tempo da manifestação dos filhos é chegado. Vai valer a pena. Eu declaro em nome de Jesus Cristo o Kairós de Deus sendo restabelecido sobre a tua vida. Que toda aflição da tua alma ela seja silenciada agora. E que o Espírito do Senhor ele venha testificar no teu espírito toda a palavra, todo lugar que você já foi chamado pelo Pai. A palavra vai dizer assim: ei, olha, vede, quão grande é o amor do Pai, que nos concedeu o direito de sermos chamados de filhos. Ei. Olha, quem te chamou, quem te prometeu, te chama de filho. Quem te chamou e quem te prometeu essas coisas te chama de filho. Quem pode te impedir de viver essas coisas? Quem pode falar o contrário daquilo que Ele fala a teu respeito? Você é amada por Ele. Você é amada por Ele. Senhor, nós te damos graça, Pai. Eu declaro uma nova porção do Teu Espírito sobre cada um nesse lugar. Derramar novo, uma porção nova do Teu Espírito sobre cada vida neste lugar. Nós declaramos, Senhor, que entramos no mês de fevereiro, Senhor, diferente de como entramos. Nós sairemos, Senhor, de uma maneira diferente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.